vocês. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiramente, a gente vai tentar entender um pouco dos conceitos de rede, né? Porque não vai adiantar muita coisa a gente querer ver toda essa ferramenta e toda essa coleta de dados, esse processamento, sem a gente entender um pouquinho de teoria de rede. Muita gente aqui que já trabalha com Stiling, trabalha com algumas ferramentas que trabalham esse conceito de grafo, já está bastante acostumado. Quem já está acostumado pode tomar um café, aproveita para dar uma relaxada, porque essa primeira parte já deve estar um pouco acostumada. Eu vou trazer alguns conceitos disso, que é para quem não pega direito isso ainda, poder compreender. Depois a gente vai para a API do Twitter, que é para a gente conseguir fazer uma conta e validar essa conta para que a gente possa coletar dados diretamente dela. O Twitter hoje é a ferramenta que mais facilita a gente hoje em questão de coleta e análise de dados, né? Essas outras ferramentas de mídia social que a gente já vê que elas são bem mais complicadinhas, algumas delas têm muitas limitações no que diz respeito à coleta e processamento de dados, né? Então, a gente utiliza o Twitter, primeiro, por ser muito fácil, segundo, porque a gente tem um plugin dentro do GEF, que é o aplicativo que a gente vai utilizar de análise de rede, que já faz essa coleta automaticamente, a gente não precisa trabalhar com programação, isso é uma coisa que facilita bastante, que muita gente tem um certo receio de botar a mão em código, aqui a gente não vai precisar fazer nada disso, né? Então, depois que a gente configurar essa API do Twitter, que a gente tiver acesso às nossas chaves, a gente vai fazer a instalação e a configuração do GEF, a gente vai fazer uma coleta de dados baseada em alguma query que a gente vai definir na hora, a gente vai fazer o processamento e análise desses grafos gerados, tudo isso dentro da ferramenta, e a gente vai ver algumas maneiras que a gente pode exportar esses resultados aí para dentro de um reporte, para dentro de um banco de dados, etc., para que a gente possa fazer um pós-processamento, por exemplo, e aí tem muitas possibilidades que a gente vai tentar explorar nessa medida. Eu vou fazer uma coisa um pouco kamikaze aqui, tá, gente? Eu vou tentar fazer tudo em tempo real, assim. Tem um professor da geografia que eu tive na faculdade que falou, se você não quiser que uma coisa dê errado, tenha tudo pronto antes, mas aqui eu quero trabalhar um pouco com a vida real, a gente vai tentar fazer tudo do zero, tudo junto, que é para a gente ter um resultado mais real possível. Se der pau, vai dar pau junto, a gente vai tentar ver junto como resolver isso também, que eu acho que essa é uma maneira um pouco mais realista da gente ver conteúdo, da gente passar isso para você. Se a gente tem esse modelo prontinho, se a gente tem essa coisa muito preparada já, fica interessante, a gente vê a ferramenta ali, PVP, apareceu ali o clusterzinho, mas a gente não, na hora que a gente vai reproduzir, a coisa é muito diferente, né? Então a gente quer tentar ver aqui a coisa da forma um pouco mais realista possível. Então, agora entrando naquela parte de conceitos de rede que eu falei, né? Como é que se constitui uma rede? Então, a gente tem dois elementos principais, a gente tem nós e a gente tem vínculos. Os nós são entidades. Aqui, no caso, como a gente vai trabalhar com o Twitter, uma entidade pode ser um tweet em si, que é o texto do tweet, a gente pode ter o usuário, que é o usuário que criou esse tweet, a gente pode ter uma hashtag que foi identificada dentro daquele tweet, que também pode ser um nó separado, pode ser uma menção, pode ser um link, etc, etc. E os vínculos, eles mostram a conexão que pode existir entre esses elementos. Então, vamos pensar aqui no Twitter em exemplos possíveis de conexão que existem. Um tweet é feito por um usuário, correto? Então, entre um nó de um tweet e um nó de um usuário, vai ter um vínculo do tipo, o usuário criou um tweet. O tweet, ele possui uma hashtag, então do nó do tweet vai ter um vínculo para um nó de uma hashtag, informando que ali existe uma conexão entre aquelas entidades. Esses vínculos, eles podem ir numa direção só, ou eles podem ir em duas direções, ou pode não ter direção nenhuma, ele pode ser sem direção, ele pode ser apenas uma conexão. Um exemplo de um link direcionado é, por exemplo, eu mencionei outra pessoa, isso é um vínculo direto, porque ele indica que sou eu que estou mencionando essa pessoa. Não é o caso de que... Então, esse vínculo tem direção. Agora, no caso, por exemplo, duas pessoas... Vou dar um exemplo hipotético. Duas pessoas trabalham juntas. Esse é um vínculo que pode ser bidirecional, ou ele pode simplesmente não ter direção. Ele pode simplesmente indicar que existe uma correlação entre aqueles nós. Num grafo semântico, por exemplo, quando você tem duas palavras que ocorrem juntos no mesmo texto, você tem os dois nós na palavra e você tem um vínculo que diz que aquelas duas palavras ocorrem juntos no mesmo texto. Não precisa ter direção nisso aí, porque elas duas ocorrem dentro de um mesmo texto, então esse vínculo simplesmente quer dizer isso.
E esses nós podem compartilhar mais de um tipo de vínculo. Então, um tweet pode ser criado por um usuário e ter uma hashtag, e ter uma menção, e ter um link. Então, tem vários vínculos que vão chegar ali para dentro daquele nó. E aí a gente pode começar a pensar em alguns aspectos de influência dentro dessa rede, quando a gente começa a calcular algumas estatísticas aí dentro desse grafo. Então, um exemplo aqui que eu trago de como a gente pode medir influência é pelo in degree. A gente tem 3 tipos de grau, né, que a gente chama. É o grau total, grau de entrada, grau de saída. Essa imagem que eu estou apresentando aqui é de um grau de entrada, ou seja, é a quantidade de vínculos que esse nó está recebendo de outros nós dentro da rede. Então, olhando essa imagenzinha aqui, a gente pode dizer que esse nó roxo aqui tem um grau de entrada 4, porque ele está recebendo vínculo de 4 nós diferentes. A gente poderia ter o vínculo de saída também, que indica quantos vínculos saem de cada nó, e aí cada nozinho verde aqui teria um grau de saída 1, né, porque é um vínculo que está saindo de cada um deles, e esse aqui seria 0, porque não está saindo nenhum vínculo daqui dele, e a gente tem o grau total, né, que é o total degree, que vai ser a soma do grau de entrada com o grau de saída, simples assim. E a gente pode utilizar isso como uma medida de influência. Então, quando a gente for, de fato, fazer uma rede, que a gente começar a trabalhar com essas métricas, a gente vai ver que vai ter uns nós que vão se destacar muito na rede. E isso vai depender muito de qual métrica que a gente vai utilizar para destacar esses nós, tá? A gente pode utilizar N conceitos, centralidade, a gente pode utilizar o grau de entrada, a gente pode utilizar modularidade, etc, etc. A gente vai ver tudo isso, não precisa se preocupar, não. Mas aqui é só um exemplo para entender que quando a gente olha para a rede, a gente vê nós maiores, eles querem dizer alguma coisa, isso vai depender muito do input que a gente vai colocar na ferramenta. E a gente vai ver alguns exemplos. E aí tem algumas estruturas que a gente vai ver dentro de uma rede. Então, aqui a gente tem essa redezinha aqui que é formada por todos esses nós. Antes a gente viu ali que tem aqueles nós maiores que recebem mais vínculos de outros, né? Então, esse nó grandão aqui, ele pode ser considerado um hub, porque dentro de uma comunidade que pode ser identificada, e uma comunidade que diz que é um conjunto de nós que faz muito sentido, que cria muitos vínculos entre ele é um nó mais destacado dentro dessa rede. Então, ele é um principal influenciador desse cluster. A gente pode ter brokers também, né? Que são nós que conectam comunidades diferentes. Aqui a gente está vendo uma comunidade e outra comunidade no círculo, né? A gente pode ver um nó aqui que parece que tem poucas conexões, mas se a gente tira esse nó daqui, o que acontece? Você quebra essa conexão entre essas duas comunidades. Então, ele é uma ponte que ocorre aqui dentro. E talvez a gente possa ver alguns exemplos de ponte nas redes que a gente vai tentar criar dentro da ferramenta. Tem os nós locais aqui, que são esses nós menos influentes, que eles aparecem com alguma conexão, mas que eles não têm esse protagonismo. A gente tem essa ideia do cluster, que é a comunidade, e a gente pode ter nós isolados também, que são nós que não possuem nenhum tipo de vínculo. Aqui, como a gente vai fazer uma coleta automatizada, a tendência é que nós não tenhamos nós isolados na rede, tá, gente? Porque todo tipo de tweet que a gente pega, ele já vem num pacotinho que pelo menos diz qual que é o usuário que fala com aquele, que criou aquele tweet, então ali pelo menos você já tem um vínculo. A gente depois vai ver que vai ter muito nó espalhado ali, que vai ter muito pouca influência. Depois a gente vai ver maneiras de limpar isso também. Mas nós isolados, provavelmente a gente não chega a ter. A gente tem um monte de métrica, a gente não vai se aprofundar nisso, gente, isso é só para entender um pouco das possibilidades que a gente tem de entender estatística dentro de grafos e tentar tirar insights, tentar tirar valor de dentro, porque geralmente a gente olha aquele post do LinkedIn que é só a redezinha falando, tem aquele nó grandão que fala quem é que é o ator mais relevante ali, porque ele é o que mais falou, que foi mais retweetado, mas tem uma série de medidas que a gente pode olhar aqui. A gente pode tentar olhar interconectividade para ver se dentro de uma rede tem muitos vínculos possíveis dentro das conexões existentes ali, né? Se ela é uma rede muito densa, uma rede muito bem conectada, ou ela é uma rede bastante dispersa. Vínculos de reciprocidade, entender se tem muito vínculo que vem e que vai, que indica relações mais fortes. De centralidade, que foi o que eu falei, né? Geralmente, quando você tem poucos nós que tem muita influência dentro de uma rede, se você tira aquele nó de dentro ali, você tem tendência de quebrar essa rede. Que foi o exemplo que eu tinha mostrado aqui do broker, né? Por exemplo, se você tira um nó muito influente aqui, você tem tendência de quebrar essa rede.
Então, níveis de centralidade também ajudam a gente a entender. Essa rede tem poucos atores que são muito influentes no debate, ou esse debate está disperso entre muitos atores diferentes, e essa é uma discussão que está mais generalizada. É uma métrica que a gente pode tirar também. De densidade também, né, de ver quantos vínculos que de fato existem ali, né, o total de vínculos dividido pelo total de nós, a gente consegue ver se ela é uma rede bastante densa, bastante conectada, ou se ela é uma rede mais dispersa. Questão de diâmetro para tentar entender a distância máxima entre dois pontos possíveis. Essa é uma rede muito distante. Aqui tem a teoria do Kevin Bacon, algumas pessoas já devem ter conhecido, que diz que em todo o planeta você está no máximo 6 passos de separação de qualquer pessoa do planeta, porque essa teoria diz que você sempre conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que vai conhecer o príncipe da Inglaterra. Então, esse cálculo de diâmetro também ajuda a gente a entender menor caminho dentro de uma rede e ajuda a gente a entender o quão próxima essa rede está de fazer uma comunicação ponta a ponta. Passos médios de separação, aqui pensando que cada conexão tem um peso, né? Tentar entender quão difícil que é você sair de um ponto a outro e essa distância média que você precisa percorrer entre os pontos para você chegar de um ponto A a um ponto E, por exemplo, que é um ponto mais distante, encontrar caminhos mais curtos entre determinados nós. Questão de conectividade média, score de difusão, que também são medidas de vizinhança, você entender nós que estão mais próximos uns dos outros, você também pode tentar tirar algumas estatísticas a partir disso e entender quais são alguns nós que estão mais bem conectados com a rede como um todo, aqueles nós que estão conectados só com uma comunidadezinha separada, mas ele está bem isolado do resto. Então, aqui é só um pouquinho de exemplo de como que a gente pode tirar muita informação de uma rede que às vezes pode ser bastante simples. Esses são alguns exemplos. Quando a gente olhar ali para o software, a gente vai ver que tem muito mais e que a gente não vai conseguir pegar nem metade disso. É só para a gente ter um pouquinho da noção de dimensão, de possibilidade de análise dentro de grafo. Por favor, me interrompam, eu fico falando, gente, pelo amor de Deus. Se tiver dúvida, a gente troca ideia, não tem problema não. Questão de layout. Quando a gente tem um grafo, a gente pode dividir ele em formatos diferentes. A gente pode visualizar ele de formas diferentes, utilizando alguns algoritmos de separação e de dispersão que atendem a algumas regras matemáticas diversas. Então, dentro de grafos, a gente tem 4 tipos principais, que são os layouts circulares, dirigidos por força, hierárquicos e de transformação geométrica. Daniel, qual que é o tipo de distribuição que eu preciso fazer para a minha rede? Depende do que você quer. Geralmente, para esses tipos de rede que a gente vai fazer, principalmente para esse tipo de rede que a gente vai fazer, a gente tem majoritariamente o uso de layouts dirigidos por força, tanto que eu até destaquei aqui o Fruchterman-Reingold e o Force Atlas, que hoje são algoritmos que são bastante utilizados, vocês veem aí no dia a dia, muito utilizado em alguns relatórios, mas a gente tem aspectos de layout circular, quando a gente quer olhar a densidade de vínculos, hierárquicos, quando a gente quer olhar a árvore de decisão, quando a gente quer olhar hierarquia dentro de uma determinada rede, tem aplicações diferentes para layouts diferentes, mas geralmente esses outros 3 tipos de layout, eles são um pouco menos utilizados, porque eles são para aplicações um pouco mais específicas que a gente não vai chegar a abordar aqui agora. Mas só dando um exemplo aqui, a gente tem esses 3 tipos de layout, isso tudo é a mesma rede, tá, gente? Tirando esse aqui, que foi um exemplo que eu peguei da internet, porque não tinha um exemplo de layout hierárquico, o circular de transformação geométrica, e depois que a gente vai ver por força, são exatamente a mesma rede, os mesmos nós, as mesmas conexões, mas são maneiras diferentes de ver, que é uma rede de coautoria de artigos científicos. Eu peguei isso de um trabalho de dissertação de mestrado que eu encontrei na internet, depois eu posso citar. Mas a gente pode ter, por exemplo, um layout circular, onde você tem essa distribuição de estrela. A gente tem um nó mais importante aqui no centro da rede, e todos os nós aqui ao redor, e a gente só vê os vínculos ocorrendo, né, com o nó mais importante e os vínculos entre eles. O hierárquico aqui, né, a gente tem por camadas, então a gente tem esse nó mais importante aqui, depois a gente tem essa segunda, porque os vínculos aqui eles vêm sempre para baixo, a tendência deles é que os vínculos não sobem, os vínculos sempre descem, por isso que ele é uma hierarquia, né, esse nó aqui ele é o mais importante porque ele cria o maior número de conexões possíveis e ele fica numa posição hierárquica maior aqui. Esses nós mais de baixo são os que recebem vínculos, mas que não
promovem vínculos. Isso a gente pode, quando a gente pensa em árvore de decisão, por exemplo, machine learning, a gente pode pensar como um layout hierárquico. É a mesma lógica. A gente tem a primeira feature lá de decisão, depois a gente vai para outras, que vai descendo, até a gente chegar na decisão final lá embaixo, e é um caráter de sequência única, né? Então a gente pode pensar mais ou menos como isso. Um layout de transformação geométrica, né? Aqui a gente aplica outro tipo de layout antes, mas a gente vê que a gente cria esse formato circular e os nós que são dependentes a outro nó, eles ficam todos aqui de uma forma interconectada. Existem conexões entre as categorias, mas ele forma esse layout, não é tão interessante. Depois a gente vai ver nesses layouts dirigidos por força, que a gente começa a ver que tem alguns tipos de visualização que são mais interessantes. Então, aqui são aquelas duas que eu falei que são as mais utilizadas, né? A Frustman-Reingold e a Force Atlas. Essa Frustman, ela trabalha como uma forma mais visualmente bacana de você visualizar a rede. Então, ele dispersa os nós de forma igual. Então, você vê aqui que não se cria essa ideia de comunidade. Os nós são juntados aqui por esses vínculos em comum. Então, você vê aqui pela densidade dos vínculos que eles estão mais aproximados exatamente por essa questão de mais vínculos em comum entre eles, mas essa distribuição, ela é hegemônica, né? Ela não cria essas comunidades muito bem definidas. A depender do tipo de coleta que a gente faz e do tipo de influência que a gente tem na rede, a gente pode utilizar isso aqui, a gente tem, às vezes, uma visualização um pouco mais limpa. A gente tem maneiras de fazer isso com o Force Atlas também, utilizando alguns conceitos de gravidade, que a gente pode ver depois, mas essa maneira aqui, ela dá uma visualização um pouco mais limpa, né, um layout um pouco mais agradável. E no Force Atlas, que hoje em dia eu acho que o pessoal utiliza mais, que é uma otimização do Force Atlas 1, que hoje em dia ele consegue trabalhar com mais nós, aqui a gente consegue falar em trabalhar com até 1 milhão de nós, se não me engano, no Force Atlas 2 dentro do GEF. Então, uma rede de até 1 milhão de nós, ou de nós e vínculos, não tenho certeza agora, a gente consegue trabalhar. Vai ficar pesado pra caramba se vocês tentarem fazer uma rede de 1 milhão de nós? Com certeza vai. Talvez o processador de vocês vai dar uma chorada. A gente geralmente recomenda fazer redes um pouco mais enxutas, ou a gente fazer uma grande coleta e trabalhar com filtros antes de tentar fazer esse tipo de layout, porque senão você começa a fritar a máquina e ela não dá conta, não, mas é possível de fazer. E a tendência desse layout aqui é que ele simula mais ou menos como se fosse um processo físico. Esses nós aqui, eles atuam mais ou menos como se fossem partículas carregadas, como se fossem átomos, assim, que elas se juntam, que se repelem, na verdade, e as arestas, o que conecta elas, atua como se fossem molas, fazendo um sistema de pesos e contrapesos e que faz essa distribuição automaticamente. Daniel, para que você está explicando tudo isso? Pura curiosidade, vocês não precisam saber disso, é só curiosidade, porque na prática vocês apertam um botão, ele faz tudo sozinho, entendeu? Mas é só para não dizer, como é que vocês fizeram isso? Vocês têm uma noção de como que cada algoritmo funciona, que tem um cálculo matemático por trás, que está calculando tudo isso, e que não é esse resultado não é do nada. Ele tem um embasamento matemático por trás que faz essas comunidades, que faz esse tipo de distribuição acontecer, e que depois a gente entra com a parte qualitativa, tentando explicar essas comunidades, tentando explicar esses nós centrais, e aí vem a nossa parte de analista, de interpretar o que o algoritmo trouxe para a gente. Mas aí eu falei pra caramba, e chega de falar, né? Vamos trabalhar um pouquinho. E a primeira coisa que a gente falou que ia fazer era a parte do Twitter, né? Então, a gente vai ter que criar uma chave de API aqui para a gente conseguir trabalhar. Para que serve essa chave, Daniel? Ela serve para você dizer para o Twitter lá, olha, meu nome é tal, eu sou tal pessoa, eu sou um estudante, e eu quero ter os dados porque eu quero fazer uma pesquisa. E aí ele vai te dizer se sim ou se não. Essa chave tem que estar habilitada, e você precisa pedir autorização deles para vocês poderem utilizar os dados deles, porque eles não são bobos nem nada. Então, aqui eu só tirei um print aqui do Developer Portal, das chaves que a gente vai chegar a gerar, mas a gente vai tentar fazer isso juntos. Então, vamos entrar aqui. Eu vou entrar com uma janela anônima, porque aqui eu acho que eu já estou com a minha conta. Vamos fazer isso do zerão, que é para ver se dá certo. Aqui a coisa pode começar a dar errado, tá, gente? Então,
por favor, não me briguem. Entrou em developer.twitter.com aqui, vamos em sign up, e a gente vai criar uma conta. Se vocês já têm Twitter, provavelmente vocês conseguem ir direto para o Developer Portal e criar só a autorização das chaves, tá? Aqui é porque a gente está fazendo uma conta tudo do zero, mas a gente vai trabalhar aqui desde o início, desde a conta para quem não tem. Para vocês criarem chave de usuário, isso é um detalhe importante, tá? Vocês precisam ter e-mail e telefone cadastrado. Por quê? Porque é uma chatice do Twitter mesmo, eles exigem. Então, aqui no caso, eu vou ter que colocar o meu número de telefone para receber uma chave Opa, não, inscreva-se, Daniel, pelo amor de Deus. Inscreva-se com o número de celular. Eu vou criar uma conta aqui, então eu vou dizer que eu sou o analista social listening. Eu vou colocar o meu celular aqui, vai vazar mesmo, não tem problema, vocês já tinham do grupo mesmo. Vamos colocar uns dados aqui. Gente, por favor, usem dados reais, tá? Não usem dados fake. Eu estou utilizando isso aqui apenas à medida de ensinar. Aqui, como a gente já é safo, a gente sabe que é só desmarcar tudo isso aqui, né? Porque a gente não quer dar os nossos dados para eles. Compartilhamento de informação com parceiro de negócio eu não quero dar. Tudo mais. Criar sua conta. Ele vai pedir para você confirmar os dados, inscreva-se. E aqui, o que vai acontecer? Ele vai carregar. E ele vai pedir para eu autenticar a conta. Aqui ele vai pedir para eu ver os dadinhos que tem figuras iguais. Aqui eu achei um. E eu vou ter que achar o outro que tá... Cadê, gente? Aqui. Conclui o segundo. Ele vai pedir para eu confirmar o telefone, eu vou dar um ok, eu vou receber um SMS aqui no meu celular, que é o 6214. Eu preciso de uma senha, então eu vou colocar aqui social listening. Me lembrem da senha, qualquer coisa, se eu esqueci, por favor. Foto do perfil eu não quero. Ele vai pedir o nome do usuário, então eu vou colocar analista social. Não, já tem. Analista social 2, vamos lá. Não precisa de notificação, é português. Aqui é a parte chata, né, gente? Ele vai pedir o que eu quero qualquer coisa. Isso tudo é por causa da conta mesmo, né? Então, não tem nada a ver. Ele quer que eu siga alguém, então eu com certeza não vou seguir aqui, eu vou seguir alguém muito aleatório aqui, gente, desculpa. Pronto, a gente já tem a conta de Twitter criada, mas agora ele entrou aqui no Developer Portal. Quem já tiver a conta do Twitter, provavelmente cai direto aqui, tá? Porque aqui é o momento em que a gente vai falar para o Twitter. Twitter, eu quero fazer isso. Eu sou tal pessoa e eu quero utilizar os teus dados para certos fins. Tá bem mais fácil, tá? Antigamente era mais chatinho de fazer essa solicitação. Ele vai pedir para você adicionar o e-mail, tá? Porque não adianta só o telefone, ele tem que pedir o e-mail também. Então, eu vou ter que vir aqui, vou ter que vir em minha conta, eu vou ter que vir, acho que é informação de conta, social listening, confirmar, ele vai pedir o e-mail. E aí eu vou colocar o endereço de e-mail. Qual que é o endereço de e-mail que eu vou colocar? Um endereço temporário. Não façam isso, gente. Coloquem o endereço de e-mail de vocês. Usem dados reais, por favor. Isso é apenas a nível de conhecimento. Opa, peraí. Estava aqui? Não. Aqui, o meu... Não quero que conecte. Ele vai me dar o código de verificação aqui. Gente, é muito spam, hein? 358147. Eu vou verificar. Aí ele vai pedir, ó, você colocou seu e-mail? Coloquei. Ó, ele já identificou aqui e já está tudo certo. Aí ele vai pedir algumas informações para a gente. Em que país que você tá? Fácil essa, né, gente? Brasil. Cadê o Brasil? Brasil. Qual que é o seu uso de caso? Eles precisam dessa informação para a proteção de dados. Aqui tem algumas opções. Então, você pode estar fazendo um bot, você pode estar explorando a API, você pode estar publicando AD. O que eu coloco aqui? Estudante. Por quê? Ele vai te dar um limite bastante razoável de tweets para vocês coletarem. São 500 mil tweets por mês.
Isso é bem legal para vocês fazerem bastante caso de uso. E ele não precisa de aprovação prévia, tá, gente? Porque tem alguns casos aqui, se vocês vão construir um B2B product, por exemplo, eles vão te pedir outras etapas do que você vai querer fazer com os dados deles. E aí você vai precisar de uma aprovação que pode demorar até uma semana. Nesse caso aqui, eu fiz o teste ontem, eles estão dando aprovação automática para quem é estudante com a conta mais básica possível. Então, se vocês quiserem utilizar, é para uso não comercial, tá, gente? Coloque aqui como estudante. Você vai fazer os dados do Twitter disponíveis para uma entidade do governo ou uma entidade afiliada ao governo? Você não vai fazer isso, obviamente. Aqui é só se você quer receber e-mail, não precisa. Você vai dar um Let's Do This. Aí aqui, isso aqui a gente declina também, porque a gente é safo. Aí aqui vocês vão parar, vocês vão ler tudo isso aqui do Developer Agreement Policy, leiam tudo, por favor, né? Todo mundo lê isso aqui, obviamente. Ele te dá um submit. Aí ele vai pedir para verificar o meu e-mail. Aí eu vou voltar aqui no meu e-mail, vou esperar o e-mail deles. Eles vão me mandar um link. Aí eu vou confirmar o meu e-mail. Aí aqui, ó. Seja bem-vindo à plataforma de developer do Twitter. Vamos te dar umas chaves. Opa, era aqui que a gente queria chegar. Então tá ótimo, tá dando certo. A gente precisa de um nome de aplicativo. Daniel, o que é um aplicativo? Não sei explicar direito, tá, gente? Mas, geralmente, dentro do Developer Portal, você pode ter aplicativos diferentes, que você pode fazer requests diferentes com chaves diferentes. Então, aqui, provavelmente, vocês vão trabalhar com apenas um aplicativo, que vocês vão colocar o nome que vocês quiserem colocar qualquer coisa, fiquem à vontade. A gente vai colocar aqui Social Listening, porque é aleatório mesmo. Vamos ver se ele vai aceitar, né? Não precisa levar a sério, você pode mudar depois, tudo mais. Já tá pego, então tem que pegar social listening, aula, qualquer coisa, vamos ver. E aqui a gente chegou num ponto bem importante, que é o ponto que a gente queria chegar. Aqui estão as suas chaves. O que ele está dando para a gente aqui? Ele está dando um primeiro acesso às nossas chaves, que é a oportunidade que ele dá para a gente salvar as nossas chaves de acesso, tá? Por que ele está dando 3 chaves aqui? A gente tem 2 versões de API hoje. A gente tem a versão 1 e a gente tem a versão 2. Quando a gente entrar lá dentro do Geth, a gente vai ver que tem 2 plugins. Tem o plugin da versão 1 e tem o plugin da versão 2. Daniel, qual que é o que eu vou utilizar? Utilizar a versão 2. Por quê, Daniel? Porque a versão 1 está deprecated. Ela já não está sendo atualizada. As chaves existem. Se vocês utilizarem o plugin hoje, provavelmente ainda vai funcionar, mas ele não está mais recebendo manutenção. Utilizem a chave da versão 2. Qual que é a chave da versão 2? Bearer Token. Quando você utiliza a versão 1, você precisa de 4 chaves. API Key Secret, Access Token Secret. São 4 chaves para você fazer a mesma coisa que você faz hoje com uma chave só, que é Bearer Token. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar isso aqui, vocês vão jogar isso para dentro de um bloco de notas, que eu estou jogando aqui na outra tela, vocês não estão vendo, e vocês vão salvar isso aqui, porque é isso aqui que vai autorizar vocês, lá dentro do programa, a vocês fazerem a coleta de dados, tá? E aí vocês podem entrar aqui no Dash, ó, ele vai pedir se você já salvou, e aqui você tem, ó, você tem 500 mil tweets aqui que você pode retirar, você tirou 0 até agora, depois quando a gente fizer a coleta, a gente vê que esse númerozinho aqui aumenta, porque ele realmente está olhando tudo que você está retirando. Aqui está o nosso projeto que a gente criou, e se a gente precisa pegar as chaves de novo, a gente pode vir aqui, ó, em Keys and Tokens, aqui tem, ó, API Key, API Secret, Access Token, Access Secret também, só que você precisa regenerar, você não consegue mais consultar, por isso que ele pediu para a gente salvar da primeira vez. Porque agora, se eu quiser ver as chaves, na verdade, eu tenho que cancelar toda a chave que eu já fiz até hoje e criar uma nova. E aí, todo aplicativo que eu já utilizei essas chaves, eu vou ter que atualizar com chaves novas. Isso é para evitar que fique esse monte de chave perdida por aí, solta, e com autorização para fazer coleta, entendeu? E aqui a gente vai trabalhar sempre com a Bearer Token, tá? Que é o que a gente está utilizando da versão 2, ok? Então, dentro do Developer Portal, eu acredito que seja isso.
E aí a gente já está com a nossa salva aqui, e a gente pode voltar aqui para a gente dar uma olhada na parte do GEF, porque agora é onde que a gente vai entrar no programa, a gente vai começar a trabalhar. A gente tem o nosso sitezinho aqui, que é o gef.org, e a gente vai entrar nele aqui. Eu desinstalei o aplicativo, porque a gente vai instalar na raça, a gente vai fazer tudo junto. É o que eu estou falando. O negócio aqui é barra pesada. O que é o GEF? Vamos dar uma contextualizada. Ele é um software ele é um software aberto, ele é open source, ele é feito pela comunidade, tem uma equipe que trabalha um pouco mais em cima dele, o núcleo dele, ele é conhecido por poucas pessoas, mas ele é open source, ele está dentro do GitHub, o pessoal está dando commit direto, ele é programado basicamente em Java, com OpenGL aqui para fazer a visualização das redes, e ele é totalmente gratuito, roda tanto em Windows, roda em Mac, roda em Linux, etc. O que vocês fazem? Você só entra aqui em gef.org, dá um download free aqui, e ele vai dar esse botãozinho verde bonito aqui para vocês baixarem, tá? Ele está pesando uns 100 megas aqui o instalador. Enquanto ele está baixando aqui, que eu vou deixar ele baixando, vamos dar uma olhada aqui no GitHub dele, porque aqui, ó, você tem nas release notes, ó, aqui é o repositório dele, o GitHub é repositório de desenvolvimento, tá, gente? Aqui, para quem não conhece. Aqui a gente tem um repositório com toda a aplicação, né? Então, a gente tem aqui um pouquinho do tutorial de como fazer a instalação. Eu dei uma olhadinha aqui, eu acho que está um pouco desatualizado, tá, gente? Tem algumas coisas aqui que talvez já não valham mais tanto. Aqui a informação que eu falei, né, de Java, é a língua que ele já está com 75 contribuidores. Aqui tem alguns tutoriais de plugins, algumas coisas que ele pode te ensinar como fazer, um toolkit que ele te oferece. Aqui tem as issues também, se vocês têm alguma dúvida aqui, o pessoal faz perguntas, né, abertamente. Aqui eu já tirei muita dúvida de GEF a partir disso aqui, porque a minha dúvida geralmente acaba sendo a dúvida de outra pessoa. Tem dúvidas de desenvolvimento, tem dúvida de usuário. Então, aqui no repositório do GEF, do GitHub, é bem interessante para quem está um pouco mais voltado para essa parte de tecnologia, de dar uma olhada. Baixou aqui o meu GEF, vamos abrir ele aqui. A gente vai fazer a instalação do software. Instalar para todos os usuários. Sim, eu quero. Aceito. Aqui vocês vão ler tudo, obviamente, mais uma vez. Vai pedir aonde que você quer instalar, o nome do aplicativo, os tipos de extensão que você quer associar, aqui deixando só GEF, GXF, tá ótimo. Esses aqui você não precisa colocar. Você consegue abrir as outras extensões também. E ele vai fazer a instalação. Aqui não tem mistério nenhum, tá, gente? É só porque eu queria fazer uma instalação limpa, porque a gente vai dar uma olhada também na instalação dos plugins, como é que funciona, porque o meu já estava todo configurado, e a gente vai configurar de novo tudo junto, que é para depois vocês não dizerem, mas o plugin dele já estava lá, não tinha que instalar. Não, a gente vai instalar junto. A gente vai fazer tudo junto. Não tem problema, não. Launch GEF, tá tudo certo. Eu tô vendo que vocês estão falando no chat aqui, eu não tô vendo nada, tá, gente? Então, se alguém... Ah, tá. Só estão falando da gravação, ótimo. Então, aqui a gente já tem a instalação, ele vai iniciar aqui, e agora a gente esquece esses slides e a gente vai pôr a mão na massa mesmo. Então, quem já tinha as chaves de acesso, essa é a hora da parte interessante da coisa. Tá meu iconezinho de volta aqui no lugar, desconfigurei tudo. Primeira tela que vai aparecer vai ser isso aqui, você vai pedir se a gente quer um novo projeto, se a gente quer abrir e tudo mais. Podemos clicar aqui em novo projeto. Vamos dar uma primeira olhadinha na cara do software para a gente entender o que tem aqui de informação para a gente. A gente tem 3 abas aqui em cima que são importantes. Visão geral, laboratório de dados e visualização. Visão geral é essa primeira aba onde vocês vão trabalhar na rede. Tudo que vocês trabalham na rede, no layout, vocês vão trabalhar tudo aqui. Aqui é onde vocês fazem cálculo de estatística, e aqui é onde vocês fazem a distribuição, aqui é onde vocês dão cor, onde vocês dão tamanho para os nós, tudo vai aparecer aqui, vocês vão trabalhar dentro dessa tela. Laboratório de dados. Aqui é onde vai aparecer os CSVs com os nós, com as arestas, que são aqueles valores que eu já falei para vocês o que são. A gente pode importar dados, né, de uma rede que a gente já tenha pronta. No caso aqui a gente vai utilizar o plugin, então a gente não vai utilizar, mas a gente também poderia importar uma rede aqui de nós e de arestas, a gente conseguiria trabalhar aqui dentro do software também.
e aqui vai ficar todas as informações. Quando a gente coletar, a gente vai dar uma olhada um pouco na estrutura dessas informações. Mas base das informações, o que tem num nó? Tem um ID, que é o identificador base dele, pode ser numérico, pode ser palavra, pode ser o que for, um label que identifica o que ele é, e talvez, se necessário, um intervalo se você está trabalhando com redes dinâmicas, acho que é dinâmicas o nome, esqueci. Redes dinâmicas, porque aí você pode olhar uma rede ao longo do tempo, e a gente vai conseguir fazer isso porque a nossa coleta de dados tem o timestamp ali, então a gente vai poder ver também uma rede ao longo do tempo, e aqui a gente tem essa informação importante. Arestas, o que é necessário? Origem e destino. O que é origem, o que é destino? Um ID e outro ID. Da onde que sai, para onde que vai. Os dois nozinhos conectados por aquela linha. O que faz a linha é isso aqui, uma origem e um destino conectando uma coisa a outra, né? Então, é uma tabela de nós e uma tabela de arestas. E aqui na visualização, quando você já tiver aqui na visão geral com tudo prontinho, que tiver bem bonitinho, que está do jeito que você gosta, você vem aqui na visualização e aqui você tem outra série de atributos que a gente consegue configurar para deixar essa rede mais bonitinha, que é onde a gente faz a exportação do resultado visual da coisa, tá? A gente pode exportar os dados brutos a partir da exportação de tabela, e com os filtros que a gente vai aplicar, a gente vai ver que tem essa possibilidade, mas aqui a gente faz a exportação do modelo visual de uma forma um pouco mais visualmente agradável. Então, agora, a gente vai começar a botar a mão na massa. O que a gente precisa fazer para utilizar o nosso plugin do Twitter? A primeira coisa é instalar ele. Então, a gente vai vir aqui em ferramentas, plugins, e aqui ele vai me dar porque aqui ele já te dá, ó. Quando você abre aqui, ele já te dá uma porrada de estatística que ele tem disponível, ele te dá uma porrada de filtro que já tem disponível, ele te dá um monte de tipo de distribuição que já tem disponível, isso aqui é a base do software. Precisa de uma coisa diferente? Provavelmente aqui nos plugins vocês vão encontrar. E se vocês entrarem lá no fórum do GitHub, vocês vão ver tudo isso disponível. Então, se vocês verem um artigo e tudo mais que tem alguma coisa que não está, deem uma olhada nos plugins que vai estar. Plugins disponíveis, a gente vai procurar aqui pelo nosso Twitter. O que eu falei para vocês? Que tem dois tipos de plugin. Tem o Twitter Stream Importer e o Twitter Stream Importer versão 2. Qual que a gente vai instalar? O versão 2, porque é o que a gente vai utilizar, a Bearer Token que a gente gerou. Clica aqui embaixo em instalar, vai pedir um próximo, ele vai pedir a licença, aí vocês vão ler toda essa licença também, obviamente. Ele vai fazer a instalação do nosso plugin de coleta. E ele vai pedir para a gente reiniciar o aplicativo, porque ele só funciona depois da gente reiniciar. Vai aparecer um NetBeans aqui, ele vai dar uma atualizada legal. Eu sei que eu estou apresentando para todos. Vamos de novo em novo projeto. Não precisa salvar nada aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no laboratório de dados e vai aparecer uma mágica aqui, vai aparecer o nosso plugin que a gente instalou. É a partir daqui que a gente vai fazer toda a nossa coleta de dados, tá, pessoal? Então, a gente tem algumas etapas aqui, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Vamos olhar para cada uma das etapas. O que é a primeira etapa aqui? Credenciais. O que é a credencial? A chavezinha que a gente gerou, né? Então, a gente vai vir, eu vou pegar a chave que eu tinha copiado lá, vou vir aqui em Credentials, olha, vai pedir o Bearer Token, porque é a versão 2. Se fosse a versão 1, ia pedir as 4 chaves. Coloquem as 4 chaves e deem OK da mesma maneira, e ele vai funcionar. Até o dia em que desatualizar e eles não fizerem a atualização e vai ficar sem mesmo. Mas a versão 2 está sendo atualizada, vamos preferir. Segunda etapa aqui, a gente vai definir regras. O que são as regras? Quando a gente faz uma coleta de dados no Twitter, a gente faz query. Muito simples. A gente coloca uma palavra-chave, a gente coloca um operador, e aqui tem uma série de operadores que a gente pode colocar, né? Deixa eu ver aqui no... acho que é Advanced Search. Tem uma porrada de... Deixa eu ver se é esse aqui. Tem todos esses tipos de operadores, né? Então, aqui, uma frase exata,
ou frases, palavras que você quer que retire, de contas específicas, tem na documentação do Twitter, isso eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas tem na documentação do Twitter também, vocês podem encontrar todos os operadores possíveis. Da mesma forma que vocês podem utilizar os operadores dentro da pesquisa do Twitter, vocês podem utilizar aqui dentro. Aqui a gente vai utilizar consulta simples, que é só para a gente visualizar. Então, aqui tem dois campos, Rule Tag e Rule Value. Daniel, qual que é a diferença dos dois? Não faço a menor ideia. Eu coloco o mesmo valor nos dois e funciona. Então, vamos seguir desse jeito porque está funcionando. E aqui é literalmente o que a gente quer pesquisar. É o que a gente quer coletar. Então, quando eu falo que a gente quer trabalhar com Trending Topic, é porque a gente está trabalhando com streaming aqui. Então, a gente sempre está trabalhando com dados em tempo real. Se você pegar um tema que não está em alta, a tendência é que você vai deixar o negócio rodando e ninguém vai twittar sobre o tema, e o negócio vai ficar meio parado, você vai achar que não está funcionando. A gente vai pegar aqui um tema quente para a gente ver a coisa funcionando, pelo menos, né? Então, o que é o tema mais quente que a gente tem agora? Vamos falar de política, que é mais fácil da gente saber. A gente pode ir no Trending Topics do Twitter e pode pegar de lá também? Pode. Mas vamos pegar o assunto mais fácil possível aqui, que é para a gente ver a coisa acontecendo, depois a gente faz outro teste com o Trending Topic. Então, vamos pegar os dois presidenciáveis aqui e vamos colocar aqui. Vamos colocar o Lula, igual, a gente adiciona uma regra, ele vai me dar um ID da regra com a tag e o valor. A gente coloca o outro presidenciável aqui. Vocês podem colocar quantas regras vocês quiserem. Querem trabalhar só com uma regra? Pode trabalhar só com uma regra. Quer trabalhar com 10 regras? Ele vai coletar das 10 regras ao mesmo tempo. Então, fiquem à vontade. A gente poderia trabalhar só com uma, só com outra. Eu vou trabalhar com as duas, só para não dizer que eu estou de um lado ou de outro, entendeu? Não estamos nesse ponto. Colocamos as nossas regras aqui. Vocês podem tirar uma regra daqui também, se vocês quiserem. Ah, coloquei a palavra errada aqui. Vocês tiram e colocam de novo, tá? Colocou as regras certinho aqui, a gente vai para a etapa 3, que é saber o que a gente quer coletar. Tem algumas possibilidades diferentes aqui na lista. A gente pode pegar uma rede completa do Twitter. O que a gente chama de rede completa? É usuário, é tweet, é hashtag, é menção, é emoji, é tudo. Ou você pode pegar só uma rede de usuários, aqui é uma rede de menções, se não me engano, rede só de hashtags, então co-ocorrência de hashtags dentro de mesmos tweets. Então, para você ver hashtags que estão sendo mais utilizadas em conjunto e as que estão em maior destaque também. Rede de emojis, co-ocorrência de emojis também, aqui a gente consegue trabalhar com clusterização para ver quais são os emojis que estão sendo mais utilizados aqui dentro da nossa coleta. E a gente tem esse outro aqui, que foi uma criação desse rapaz, que ele, pelo que eu vi da pesquisa, é uma rede de tweets e de usuários. É para dar destaque aos usuários que criam esses tweets. Vamos trabalhar com uma rede completa de Twitter aqui, porque a gente quer olhar todos os elementos aqui. Quando a gente der um start aqui, o que vai acontecer se tudo der certo? Se tudo der certo. Deu tudo certo, né, gente? Não é possível. Eu, como a coisa pode dar errado na metade da coisa, esse aqui é o problema. Ah, deu certo, só porque deu uma travadita ali, porque é muita informação. Vou dar uma minimizada aqui. O nosso laboratório de dados que antes estava vazio, agora está repleto de dados. Fala comigo, Franciele. Dani, é o seguinte, quando eu estou fazendo esse tipo de coleta pelo R, ele fica dando reset, né, por conta do retry on rate limit, né? Sim. Que você consegue coletar 15 mil. Vai acontecer a mesma coisa no GEF ou não tem essa barreira? Negativo. Eu já trabalhei com... Quer dizer, geralmente eu dou uma barradinha ali na faixa dos 10 mil. Eu sei que com API nessa versão parece que tem uma limitação de 15 mil a cada 15 minutos, correto? Eu não tentei bater esse limite ainda. São 18 mil, eu acho. É 15 ou 18 mil, alguma coisa assim. A cada 15 minutos, 18 mil. Isso. Eu não testei. É possível que sim. Só que aí, como a gente está trabalhando com streaming, porque essa limitação é para você fazer coleta prévia. Então, você está trabalhando com uma endpoint que é diferente da endpoint do streaming. Quando você faz essa coleta que é limitada a 18 mil, é porque você cria uma janela de tempo do passado e você faz uma coleta anterior, correto? Ou você tem esse limite para streaming?
Não, é isso aí. Então, pelo que eu acredito, eu tenho que olhar a documentação de novo para te confirmar, tá? Mas, pelo que eu sei, quando você faz pesquisa retroativa com query, tem essa limitação, mas no streaming você tem aquela limitação da janela mensal, né? Então, ali... Só que, assim, por default, quando você está fazendo coleta via Twitter Developer, independente de você estar fazendo retroativa de que você está fazendo agora, você vai pegar as 18 mil e trava. Pode As ser 18 sim. mil mais recentes, entendeu? Aí trava. Limite de requisição. Talvez o que possa acontecer aqui é que a gente chegue num limite de 18 mil de streaming e ele vai tentar continuar a coleta, vai dar erro 403, e aí quando ele liberar de novo, ele vai continuar fazendo a coleta. Então, se você deixar rodando, a cada 15 minutos ele vai pegar o limite dele, que é de 18 mil. Mas se você deixar ele rodando, ele vai rodando eternamente ali até você estourar aquele limite mensal de 500 mil. Nunca tentei passar desse limite para ver se Acho isso que existe, aumentou para mas 2 milhões, tá? Para mim aumentou para 2 milhões. isso depende do tipo de acesso que você tem. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui no que a gente está utilizando, ó, a gente até já fez a coleta aqui, ó. Lembra que eu falei que esse número ia atualizar? A gente tem 500 mil porque a gente tem uma licença que é do tipo básico. Eu não lembro exatamente aonde que está isso. Aqui, ó, você tem acesso essencial. Quando você tem acesso aqui, ó, 500 mil por mês por projeto no essencial. Quando a gente chega no elevado, 2 milhões por mês. Aí para você ter acesso elevado, você precisa fazer uma aplicação por fora, que foi o que eu fiz. A minha conta pessoal tem esse limite de 2 milhões. Eu fiz a aplicação por fora também. Isso, aí você tem esse limite maior porque você solicitou e eles te autorizaram. É porque a gente está trabalhando com essa autorização essencial aqui que não precisa de autorização. 500 mil é suficiente? Dependendo dos projetos, é. Dependendo do que a gente vai fazer, com certeza não vai ser. Aí você pede uma autorização e você pode chegar a 2 milhões. No acadêmico, aqui você pode chegar a 10 milhões por projeto. Ainda de forma free, mas aí você vai ter que fazer um outro tipo de solicitação também, tá? E o acadêmico dá direito a retroativa até de anos, né? Exatamente. Então, Dá para voltar até 10 anos um tempo. Esse eu acho que é uma versão paga já. Porque aí você pega os tweets desde 2006, que é o primeiro Não, feito. eu acho que não. Um acadêmico tem. Tem um acadêmico que dá para pegar 10 anos. Maravilha, então. Eu só nunca fiz essa aplicação. Geralmente, quando eu preciso pegar coisa muito antiga, eu vou por scrapping, que aí é outro processo, que aí a gente trabalha com a query com a janela temporal, né? A gente usa os operadores e faz por scrapping e a coisa funciona. Deveria fazer? Não deveria, gente. Por favor, não façam scrapping, usem a API. Mas, às vezes, é a solução que a gente encontra. Mas as limitações são dependendo do tipo de acesso que você tem. Boa, beleza. Voltando aqui para o laboratório de dados, a gente estava tudo em branco aqui e agora a gente viu que o streaming preencheu isso aqui com os nossos dados. Então, aquela estrutura que eu falei, tem os IDs aqui, que podem ser IDs numéricos ou podem ser IDs de texto, não tem problema. A label, que no caso é o conteúdo, né? Então, pode ser o usuário que foi mencionado, pode ser o tweet em si, né? Pode ser um link, pode ser... depende da natureza. E aqui a gente tem a natureza do tipo de conteúdo que a gente está coletando. Então, a gente pode ver o que a gente está coletando aqui. A gente está coletando hashtags, a gente está coletando links, a gente está coletando tweets e a gente está coletando usuários. Esses são os nós da nossa rede, né? Então, cada linha disso aqui vai aparecer como um nó na nossa rede. E as arestas, que foi o que eu falei. O que é aresta? Vai de um ID até o outro, de um dirigido ou não dirigido, depende da natureza. Ele pode ser mesclado ou ele pode ser só dirigido. E aqui é o tipo. Ele já te diz, ó, o que é esse vínculo aqui. Ele é um vínculo de tweet, então isso quer dizer que é um usuário que tweetou esse tweet. Mention quer dizer que é esse ID de usuário, mencionou esse ID de usuário. Retweeted, esse usuário retweetou esse tweet. Has link, esse tweet tem esse link aqui, até o ID aqui a gente consegue ver até o link que ele possui, porque é o ID dele, mas é só seguir essa lógica. Nós e arestas, você trabalha dentro dessa lógica. Fala comigo, Bruna. Oi, boa noite, pessoal. Eu tô com uma dúvida, Daniel.
No caso, eu vi que ele coletou cerca de 800, né, Positivo. interações, digamos assim, né? E como que eu sei o período disso? Nessa tabelinha mostra? Ele fez uma coleta de um período a um período? No caso aqui, a gente está trabalhando com streaming. Então, a ideia é, ele vai coletar durante todo o período que você deixou o nosso plugin engatilhado. Você deu start, ele vai começar a coletar. A hora que você der o stop, ele vai parar de coletar e ele vai pegar de toda essa janela. Você quer ver depois qual que é essa janela? Você tem o timestamp aqui. Então, aqui tem a data e horário de cada elemento. Não, nos nós aqui, no caso. Ó, você tem o timestamp. Ah, Então, esses aqui foram coletados no dia 26/10, às 23h54. Esse fuso horário tá legal, hein, gente? Mas, enfim, ele te dá a data e a hora que ele fez essa coleta. Então, depois a gente vai ver, a gente consegue habilitar uma linha do tempo, que a gente consegue ver na linha do tempo também qual que foi o período coletado. Mas ele vai coletar pelo tempo que você deixar isso aqui engatilhado. Deixou isso aqui engatilhado 6 horas, ele vai ficar 6 horas ali coletando dado, ou até estourar o limite da API, ou até você pedir para ele parar. tá certo, obrigada. Maravilha. E aí aqui a gente tem os dados em si, né? Mas a gente não quer ver dado em planilha. Isso aqui, se você quiser exportar, você já pode exportar. Você vem aqui na tabela de nós, você pode exportar isso aqui como um CSV. Então aqui você já pode ter um banco de dados aqui de nós e de arestas, que você pode criar uma rede mais tarde, você pode mandar isso aqui já é um nível de exportação, mas a gente quer ver rede, né? Então o que eu vou fazer bonitinho aqui, que é para impressionar. Vamos limpar isso aqui. E a gente vai botar isso aqui rodar de novo, porque o que eu disse? Isso aqui é tudo muito automático. À medida em que ele vai coletando, ele vai criando os vínculos sozinho, e você não precisa fazer basicamente nada. Então, você deu o start aqui, e você vem na visão geral, o que vai acontecer é isso, ó. Ele vai começar a criar uma mega rede sozinho. Aqui em cima vocês estão vendo, ó, o volume de dados que ele está coletando. Então, ó, por segundo aqui ele está coletando centenas de elementos, tweets, menções, links, hashtags, tá tudo vindo aqui. E todos os vínculos e todos os nós já estão sendo dispostos aqui automaticamente. Eu vou deixar isso aqui rodar quanto tempo? Quanto tempo você quiser. O volume de dados que você inferiu, a amostra que você quer fazer. Se você quiser passar o dia inteiro, putz, hoje é dia das mães. Vamos passar o dia inteiro, vamos acordar 7 da manhã e botar o streaming para capturar o dia inteiro de dados. Pode deixar. Ele vai dar conta? Talvez não dê, mas depois você vai acompanhando aqui no nível da coleta. Vamos parar aqui quando der mais ou menos uns 10 mil nós, que aí a gente vai começar a fazer alguns processamentos aqui dentro. Aqui já não precisa mais muito, não. Ele vai pegando. Então, vamos aqui, vamos dar um stop. E ele parou de fazer a nossa coleta aqui com 9.400 nós e 14 mil vínculos aqui entre esses nós, e ele criou essa rede. Putz, Daniel, mas essa rede aqui não me diz nada. Realmente, essa rede aqui não está dizendo absolutamente nada para a gente. A parte automática, infelizmente, acabou, e agora a gente vai ter que botar um pouquinho de mão na massa para dar sentido para isso aqui. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer, de distribuição, de estatística e tudo mais, para a gente tentar dar um pouco de sentido para essa bolha gigantesca de dados que a gente coletou aqui nesse 1 minutinho. Aqui na parte de estatísticas, a gente pode ver algumas coisas interessantes que a gente já viu lá nos slides. Grau médio, se você clica para executar aqui, ele vai te dar aquelas 3 medidas que eu falei para vocês. Degree, que é o grau total, in degree, que é o grau de entrada, e out degree, que é o grau de saída. E isso ele vai calcular para cada nó individualmente. Esse gráfico aqui serve para alguma coisa? Para nada, gente. Ignora isso aqui. Ele vai te dar a média de degree, a média de in degree. Isso são algumas características que vocês podem utilizar dentro das análises, mas não é necessário. O importante é que vocês depois podem vir aqui no laboratório de dados, e se vocês entrarem aqui nessa... É porque aqui você tem uma série de metadados, ele limita um pouco aqui por causa do espaço, mas ele tem outros metadados aqui, tá? Clica nessa lâmpadazinha que ele vai te dar mais metadados que estão escondidos, tá? Putz, eu tenho um metadado que não está aparecendo, às vezes está escondido aqui, tá, gente? Clica nessa lâmpadazinha que vai aparecer, porque ele está dizendo, ó, número máximo de colunas alcançado.
Então, você talvez tenha que cancelar alguns campos para você poder escolher outros. Então, ó, o que a gente calculou ali agora naquele botãozinho é isso aqui, ó. O grau de entrada, o grau de saída e o grau total. Isso quer dizer o quê? A quantidade de vínculos que recebe, a quantidade de vínculos que sai e a soma de todos eles. E aqui a gente, se você separar aqui por uma questão hierárquica no grau de entrada, você já consegue ver alguns nós que são mais relevantes aqui, no laboratório de dados. A gente depois vai ver isso na rede para ficar mais bonitinho. Mas aqui a gente já tem alguns nós que estão com alta influência aqui dentro dessa rede. Então, o Flávio Bolsonaro, o Felipe Neto, o @choquei, o UOL Notícias, etc. Aqui tem um link que está sendo muito compartilhado. Vai aparecer em breve aqui alguns tweets também, que são importantes. Algumas hashtags aqui que estão sendo muito utilizadas. Então, aqui a gente já tem essa coleção aqui baseado na quantidade de vezes que ela está sendo mencionada aqui dentro dessa rede. E aqui a gente já pode utilizar isso aqui de uma maneira de fazer um filtro quantitativo. Putz, eu não quero essa rede aqui com 9.400 nós. Eu quero uma rede que tenha só os nós mais relevantes da rede. No momento que eu calculei o grau médio e eu estipulei que o grau vai ser a minha medida de influência para dizer o que é um nó relevante ou o que é um nó irrelevante, que é um nó que só foi um usuário que publicou um tweet. Ninguém viu, ninguém sabe, influência 1. Não quero saber disso, só quero saber do que está pegando mesmo, do que está tendo engajamento, do que está tendo compartilhamento, etc. A gente pode começar a trabalhar com alguns filtros aqui dentro. Então, dentro da aba de filtros, por exemplo, eu quero filtrar todo mundo aqui que tem aquele grau de entrada aqui menor do que um valor que eu vou definir. Então, por exemplo, se eu vier aqui em atributos e eu entrar em intervalo do grau de entrada, eu arrasto esse filtro para cá. Todos os filtros funcionam dessa forma. Você seleciona o filtro, arrasta para cá. Intervalo, eu tenho o intervalo do 0 ao 286, lembrando que aqui, né, o 286 que a gente viu é o mais alto, e lá embaixo tem algum nó que não tem 0 grau de entrada, só tem grau de saída. E eu posso filtrar isso, então eu posso dizer que eu só quero nós que tenham pelo menos 11 de grau. Eu dou um filtro aqui, e eu já vejo aqui, putz, quantos nós que sobraram? 138, putz, é pouco, eu quero mais. Então vamos passar isso aqui para 8. Já foi para 194, 7, 3. Vamos definir. Eu quero pelo menos um grau 2 que vai para 1.100 aqui. Beleza. Eu tenho essa rede filtrada, eu posso transferir isso para outra área de trabalho para eu poder trabalhar. Tem esse botãozinho aqui, ó. Exportar gráfico filtrado para uma nova área de trabalho. Porque eu não quero estragar o que eu tenho aqui. Eu não quero ficar mexendo nisso aqui que está com filtro aplicado. Eu posso criar várias áreas de trabalho para trabalhar com vários filtros diferentes. É uma boa prática que a gente tem aqui para não ficar bagunçando a nossa base de dados original, tá? Então, filtra aqui para a nova área de trabalho, vai vir para cá, agora só os dados que a gente tem. Porque está vindo com muito pouco... eu acho que eu vou ter que filtrar pelo grau total, não vou filtrar pelo grau de entrada, porque eu estou vendo aqui que tem muito pouco vínculo. Então, provavelmente, eu estou filtrando só o usuário, eu não estou pegando hashtag. Deixa eu tentar fazer uma coisa diferente aqui. Deixa eu excluir isso aqui. Eu vou pegar o atributo de grau, para a gente ver se vai dar mais certo. Não é interarestas, é intervalo. Grau, eu quero grau 7. Funciona bem melhor. Eu preciso do grau porque tem alguns nós que não tem grau de saída e quando eu filtro eles somem e a aresta some junto com ela. Então vamos filtrar pelo grau aqui. Chegamos num grau 4, que é um grau mínimo aqui que eu filtrei para 1.000 nós aqui, que eu achei interessante. Deixa eu só excluir isso aqui. Vamos passar para cá. E a gente tem essa nova rede aqui que agora só tem 1.000 nós e 1.900 arestas. Podemos recalcular esse degree aqui, né, para agora a gente ver a nova influência dele agora sem aqueles nós menorzinhos. Então isso aqui já ajuda a gente bastante a ter outra visualização do que é o nível de influência quando a gente já está com essa rede filtrada. Então agora a gente já vai ver uma influência diferente aqui, ó. A influência maior é 64. Por quê? Porque a gente tirou todos aqueles nós que eram pouco influentes, mas que estavam influenciando
os demais. Se você não quiser, você pode deixar com a informação antiga e não tem problema. E agora, isso aqui está tudo muito espalhado, está tudo muito maluco, a gente pode aplicar os nossos algoritmos de distribuição para a gente visualizar isso aqui de uma forma um pouco mais bonita. O que a gente pode utilizar aqui? A gente pode usar um Force Atlas, a gente pode usar o Fruchtman-Reingold, tem outros aqui que eu nem apresentei lá nos slides que também estão aparecendo. Vamos utilizar o Force Atlas aqui, porque ele vai ficar bonitinho, tudo mais. Tem algumas opções aqui de calibragem desse algoritmo de distribuição que vocês podem fazer. Sempre que vocês colocarem o mouse em cima de cada um, ele vai explicar para vocês o que é. Isso a Deer Hub, ele distribui a atração ao longo das arestas de saída, hubs atraem menos, são menos... Tudo bem. Aí, isso são aspectos de teoria de rede que vocês vão se acostumando aos poucos. Evitar sobreposição é uma coisa que eu sempre marco, que é para evitar que os nós fiquem juntinhos um em cima do outro e você não consiga ver. Aqui é importante, ó, afinação. Você tem o dimensionamento dessa rede e você tem a questão de gravidade. Gravidade, a gente está pensando que nem gravidade da Terra mesmo. Quanto maior a gravidade, mais a tendência dos nós irem se juntando e colapsando. Se você deixar uma gravidade muito fraca, a tendência é que os nós vão para longe e se percam aqui dentro desse... Então, aqui tem um nível de ajuste que vai depender do tamanho da rede que vocês têm, tá? Então, aqui a gente vai fazendo alguns testes. Eu tenho alguma experiência, eu sei que um dimensionamento de 50 aqui pode ficar já razoável. Se eu quiser gravidade mais forte, a tendência é que ele comece a se juntar mais naquele formato um pouco mais circular, mas vamos tentar fazer sem a gravidade mais forte para a gente ver o que acontece. Botei para executar, e foi o que eu disse, ele vai fazer tudo sozinho para vocês vão assistir o espetáculo. Não tem muito que... Ó, exagerei no dimensionamento, vocês veem que virou num nada, né? Então, vamos diminuir isso aqui bastante, até a gente achar um nível de dimensionamento que vai ficar interessante da gente visualizar. Pode pôr um 5 aqui. Aqui já começa a ficar mais legal. Maravilha. Então, pronto. Ó, vai chegar um momento... Se vocês deixarem isso aqui rodando, vocês veem que os nozinhos estão se mexendo, né? Bem devagarzinho. Vai chegar um ponto em que ela vai ficar mais ou menos estabilizada. A hora que ela der mais ou menos uma estabilizada, é porque não vai mexer muito mais do que aquilo. Aí vocês podem parar. Enquanto ela estiver mexendo legal, é porque ela está se calculando e os nós estão indo de um lado para o outro. Ela está fazendo todo o trabalho que vocês não gostariam de fazer. Então, deixa o bicho trabalhar, deixa ele tranquilo ali, que ele vai calcular para vocês e vocês vão deixando aqui. Agora a gente vê que ele já chegou num ponto de estabilidade dessa rede. Podemos parar aqui. E aqui a gente... Putz, Daniel, mas tem uns nós aqui que vieram lá para longe. Olha para isso aqui. Ó, tem uns nós soltos aqui jogados. Por que é isso? Pô, isso aqui é uma comunidade de nós e arestas que entrou aqui no meio porque são relevantes, mas eles não estão conectados com essa rede principal aqui que está mais bem interconectada. Como a nossa gravidade aqui não é muito forte, a tendência é que esses clusters mais dispersos, eles voem para longe. Tem nó aqui que a gente filtrou, que era conectado lá na outra rede, na nossa primeira rede, que quando a gente trouxe, os vizinhos deles não vieram. Viraram nós soltos, mas que são relevantes. Então, aqui a gente já não consegue mais olhar tanto para a influência deles. Se a gente colocar aqui a gravidade mais forte, a gente vai ver que ó, a tendência é que eles voltem para o normal. Só que aqui juntou tudo. Se eu botar uma gravidade muito, muito baixinha, talvez ele vai criar esses clusters, mas esses nós não vão fugir para tão longe. Eles vão ficar um pouco mais pertinho. Ó, já está ficando mais interessante. Isso tudo é tentativa e erro, tá, gente? Vai mexendo nas configurações, vai brincando, vai testando. Isso aqui eu fui tudo aprendendo na marra, tá, gente? Então, ó, aqui a gente já ficou um pouco mais interessante. Aqueles nós que já estavam longe demais, eu botei a gravidade mais forte com uma gravidade muito minúscula e ele manteve aquela estrutura de rede, mas aqueles nós soltos estão um pouco mais próximos. Então, isso para exportação talvez fique um pouco mais legal. Putz, mas eu não consigo ver a influência aqui. Todos os nós estão do mesmo tamanho. Você me falou que quando a gente olha para uma rede, a gente pode olhar um nó de um tamanho maior ou menor para a gente ver a influência, correto? Correto. A gente pode fazer isso. Aqui em cima, na aparência, a gente pode configurar isso. A gente pode configurar a cor de nó, a gente pode configurar o tamanho,
Cor de rótulo, que no caso o rótulo é isso aqui, essa coisa feia que vai aparecer. Por que tá assim? Porque tá mostrando todo o conteúdo de texto que tá aparecendo. Não é pra gente ver assim, tá, gente? É pra gente ver maneiras mais legais de ver isso. Mas cor de rótulo e aqui tamanho de rótulo também. Tamanho. A gente pode aplicar um tamanho único, que é o que está acontecendo aqui, todos os nós estão com o mesmo tamanho. Dá alguma informação para a gente? Não dá nenhuma informação para a gente, mas a gente pode aplicar um ranking de tamanho aqui, que é onde a gente vai começar a ver o que são os nós mais influentes aqui. E ele vai pedir um atributo para a gente. A gente não calculou os graus lá atrás? Eles não viraram um atributo aqui do laboratório de dados? A gente pode utilizar esse atributo para definir o dimensionamento dos nós. Então, nós com grau maior vão ficar maiores nessa rede, e nós com grau menor vão ficar menores na rede. A gente vai ter aquele impacto visual do que é um nó mais influente. Vamos pegar pelo grau de entrada, ele vai pedir o tamanho mínimo e máximo. Se deixar do jeito que está, putz, não ajudou muito não, né? Vamos aumentar esse tamanho máximo, vamos botar um 50 aqui. Tá com 50 aqui. Eita, agora já apareceu alguma coisa, mas os nossos menores estão muito pequenos. Vamos botar um 5 aqui no mínimo. Ó, tá ficando mais bonito. Aqui é arte, tá, gente? Vai mexendo, vai brincando. Isso é porque a gente tem maneiras diferentes da gente plotar esses nós de tamanho diferente, tá? Tem algumas funções aqui de spline que a gente pode utilizar para definir o que vai ser um nó maior, o que vai ser um nó menor. Vocês podem brincar com isso aqui também para ver o que acontece se vocês mexerem nisso aqui, para vocês verem o impacto disso no tamanho dos nós em relação ao tamanho que vocês estão definindo. Mas aqui a gente vai deixar no retinho, porque a gente só quer olhar para impacto, tá? Então, putz, eu vou definir um grau mínimo de 10 aqui, ficou demais, vamos botar um 7 aqui, pronto. Vamos botar um 100 aqui, putz, mas agora ficou um em cima do outro. Aplica de novo, eles vão sair um de cima do outro. Pode aplicar de novo o algoritmo que, ó, como a gente está com a evitar sobreposição, ele já vai separar isso para a gente. Então, aqui a gente já tem uma visualização bem legal do que é mais relevante aqui dentro dessa rede. Lembra que a gente falou de comunidades? Ó, aqui a gente pode ver que tem uma comunidade que talvez tenha alguma identidade em comum. Aqui a gente tem outra comunidade. Por que eles se juntam? Porque eles têm vínculos em comum. Então, se eles têm vínculos em comum, e a gente está falando de política, por que será que eles têm vínculos em comum? Será que eles estão falando do mesmo assunto? Bem possível. Como a gente fez duas queries diferentes, talvez esses clusters tenham sido feitos baseado no conteúdo das publicações. A gente pode tentar tirar algumas provas com isso, olhando o valor disso. A gente tem umas hashtags aqui que são esses ícones verdes. Aqui a gente está colorindo por cor, tá? Porque se a gente olhar aqui no Twitter Type, ó, vou até aplicar de novo aqui, que é para a gente ver, ó. A cor dos nós baseado no tipo dele, ó. Usuários são rosinhas, os tweets são os verdes, os links são laranjas, que tem uma aqui, e as hashtags são azuis. Vamos visualizar o que são essas hashtags aqui para ver se a gente encontra algum padrão. Putz, coloquei isso aqui, ficou aparecendo tudo. Vamos resolver. Tem uma setinha bem aqui embaixo, escondidinha. Você pode clicar, vai aparecer umas configurações. Vamos em rótulo, em esconder não selecionados. Então, agora só vai aparecer o rótulo daquilo que a gente passar o mouse por cima. Já fica mais bom da gente trabalhar. Ajuda bastante. Pode diminuir isso aqui. Vamos olhar o que tem de hashtag aqui nessa comunidade aqui. Isso aqui não é hashtag... Não, isso aqui é tweet. Hashtag é azul, pelo amor de Deus. Vamos lá. Radiolão do PT, Radiolão, impeachment Alexandre de Moraes, eleições 2022, Lula 2022. Aqui tem alguns nós importantes. Ó, tem o Flávio Bolsonaro aqui, tem o Nicolas DM, o Mário Frias, a Carla Zambelli, Guerreiro, Terra Brasil, Café com Ferri, Fernando Holliday aqui, Jovem Pan. Parece que tem alguma identidade em comum aqui entre esses nós, né? Radiolão do PT, nem sei o que significa, parece que é uma hashtag que abriram recentemente. Se alguém conhecer, até me dá contexto. TSE tá aqui. É por conta das inserções nas rádios que foi denunciado, né? Ah, e então... aí o povo tá fazendo vínculo ao mensalão, estão chamando de novo esquema de corrupção, o Radiolão. Que bacana. O pessoal tem uma criatividade maneira, né? Então, aqui a gente já viu
identidade em comum aqui, né? E os principais atores. Os nós mais próximos, geralmente, é porque quando a gente passa o mouse por cima, a gente vê onde é que eles estão conectados. Então, essa hashtag está conectada a esses tweets que estão destacados. Então, ó, esse aqui tem a hashtag Radiolão, esse aqui também tem, aquele lá de cima que também destacou, ó, também vai ter, porque ele vai mostrando aonde que está conectado, ó. O Jair Bolsonaro está conectado com todos esses tweets, então ele foi mencionado em todos esses tweets aqui, que também mencionam outras contas, e é por isso que ele vai criando essas comunidades, tá? E a gente vai ter outra comunidade aqui do outro lado, ó, que vai ter o Felipe Neto, o Frota, Thiago Resiste, o Lula tá aqui. Geralmente a gente cai nos nós gigantões, a gente sempre acha os principais aqui, ó. O UOL Notícias está aqui nesse lado também. André Janones, João Amoedo, @choquei. Então, ó, a gente já vê duas comunidades aqui muito identitárias, mas tem vínculos em comum entre elas. Tem aquelas pontes, lembra dos hubs que eu falei? Tem galera que está fazendo conexão entre essas duas pontes. Por exemplo, esse aqui, Milton Neves, está fazendo conexão tanto com um lado quanto com o outro. Por quê? A gente teria que qualitativamente olhar o que ele está publicando, ver por que ele está nessa intersecção entre clusters. Aqui tem um cluster que está separadinho, que ó, do Moro com o Estadão, com o Deltan Dallagnol. Por que eles estão mais separados? Porque talvez eles tenham muitas conexões entre eles, mas eles estão pouco conectados com essa galera aqui, no que diz respeito às publicações que estão sendo geradas aqui. O que é essa galera que está aqui ao redor? É a galera que está conversando entre si e que não está conectada com esse cluster geral, não mencionou ninguém daqui, não foi mencionado por ninguém, então por isso que acabam criando clusters isolados aqui ao redor. Putz, eu cheguei aqui num ponto interessante, eu quero olhar isso aqui. Putz, mas agora eu quero olhar só a hashtag, eu quero ver só as hashtags. Vamos voltar lá para a nossa área de trabalho inicial. Vamos filtrar por uma questão de característica. Vamos olhar um atributo de partição. Tem aqui o Twitter Type que a gente utilizou antes, né? Deixa eu auto-aplicar aqui. Deixa eu diminuir isso aqui, pronto. Twitter Type, vamos colocar como uma nova consulta. Eu quero filtrar só a hashtag. Putz, filtrei. Ah, mas as hashtags ficam soltas aqui. Elas não aparecem nada. Por que será? Ah, porque uma hashtag é ligada a um tweet. Então, beleza. Então, a gente vai ter que pegar todos os tweets com todas as hashtags, pelo menos, para a gente calcular o in-degree. Mas depois a gente consegue... Eu acho que a gente consegue ver também correlação de hashtags aqui. Mas aqui a gente vai ver as hashtags baseadas no que está acontecendo. Passamos para cá. Vamos recalcular o grau de entrada. Vamos criar uma distribuição aqui, que a gente vai... Nossa, é muita coisa. 4, ó, viu como com 4.000 nós a tendência já é da coisa ficar um pouco mais pesada? Já tem que aumentar o tamanho aqui. Vai ter muita coisa aqui que eu poderia ter filtrado. Ó, tem muito nó que está vazio aqui, eu já poderia ter filtrado para esse processamento não ficar tão pesado. Ó, vamos fazer isso. Vamos pegar o filtro aqui de atributos. Vamos pegar o intervalo de grau de novo. Vamos tirar todo mundo que não tem grau aqui. Ah, já limpou pra caramba, né? Isso facilitou bastante. Então, ó, já vai ficar muito mais leve o nosso processamento, porque a gente tirou tudo aqueles nós soltos que não tinha necessidade nenhuma. Já facilita a nossa vida. Soltou tudo. Por que soltou? Porque a gente tirou alguns nós e tem algumas comunidades aqui que são separadas. Deixa eu diminuir de novo isso aqui. Não, vou ter que botar gravidade também. 0.01. Maravilha. Aqui a gente já começa a ver alguma coisa. Pronto. Tamanho. Vamos olhar o tamanho por grau de entrada. Mesma coisa. Vamos ver hashtags mais relevantes. Ó. Temos aqui as hashtags mais relevantes com os tweets que estão gerando eles e as conexões entre hashtags que estão sendo utilizados. Aqui quase daria para mostrar, se não fosse aquele empecilho, né? As mesmas hashtags que a gente está olhando, a gente pode olhar por aqui, né, por uma questão de posicionamento. Então, as hashtags do Lula estão aqui, Brasil da Esperança, a gente vê que é tudo meio parecido. Ó.
Brasil, live da virada, TBT, vamos todos 13. Tem um Haddad no Flow aqui que também está conectado com essa galera que está conversando. E se eu vier para o laboratório de dados, o que eu tenho aqui é só os dados que eu filtrei, tá? Então, eu poderia, por exemplo, fazer um filtro só de hashtags, calcular e exportar só as hashtags para fazer um pós-processamento, sem problema nenhum. O laboratório de dados sempre vai mostrar para a gente só o que a gente está filtrando, tá? Então, é como se ele criasse uma nova base de dados e trouxesse para cá. Daria para a gente fazer outro tipo de distribuição? Claro que daria. Então, aqui a gente tem, por exemplo, deixa eu só copiar, vou fazer um truque aqui só para copiar isso aqui para outro lugar, que eu não quero perder isso aqui. Deixa eu passar isso para cá. Vamos tentar aplicar outro tipo de distribuição, que nem aquele que eu falei. Ó, esse outro que a gente utiliza bastante, ele vai tentar fazer aquela distribuição que eu falei, que ela é mais homogênea, que ela é mais visualmente agradável, que ela não mostra tantos clusters, né? Ela mostra como uma figura geométrica um pouco mais dispersa. Isso vai depender também da gravidade, vai depender da velocidade que você coloca aqui. Isso tudo são valores que você vai configurando. Eu quero rápido porque eu não estou com muito tempo, não. Aí ele vai se calcular. Aqui a gente perdeu um pouco daquelas informações de comunidade, perdemos, né? Mas a gente tem ainda aquela visualização de nós mais importantes, a gente tem uma figura geométrica que é um pouco mais visualmente agradável, e esses nós ainda estão conectados por proximidade. Então, se a gente for olhar numa questão estrutural aqui dessa rede, a gente ainda tem nós que estão próximos por identificação, por proximidade, por tipos de vínculo em comum. Então, isso aqui também já é uma possibilidade. Então, aqui você faz esse tipo de ajuste, você pode colorir isso por outros atributos. Por exemplo, eu posso fazer uma identificação de comunidades aqui. Putz, eu calculei a minha rede aqui, mas eu quero identificar comunidades que existem aqui. Eu tenho um algoritmo que calcula isso sozinho para você. Deixa eu passar outra aqui, porque eu não quero estragar a minha inicial. Eu quero calcular comunidades aqui, eu quero identificar comunidades automaticamente. Eu tenho aqui nas estatísticas uma função de modularidade. Essa função de modularidade, você dá um peso aqui para ele, e ele vai identificar por essa proximidade de clusters, por essa proximidade de nós, comunidades de identificação. E aqui a gente pode tentar, ajustando esse valor aqui, encontrar comunidades que façam sentido de alguma forma. Então, por exemplo, e aqui ele está falando, ó, para valores menores, ele gera comunidades menores e com valores maiores do que 1. Valores maiores do que 1 geram menos comunidades maiores e valores mais próximos de 1 geram muitas comunidades bem pequenininhas. Se eu criar aqui com essa resolução 1.0, eu estou vendo aqui que tem um monte de comunidades separadas. Então, isso aqui vai virar uma bagunça. Olha, ele me identificou 312 comunidades. Essas aqui de baixo, geralmente, não tem muita necessidade de vocês olharem, não. Mas essas aqui de cima, que são as que têm uma quantidade maior de nós, você vê que tem comunidade pra caramba aqui. Isso talvez não dê muita informação pra gente. Quer ver como não vai dar informação? Isso aqui virou um atributo agora no nosso laboratório de dados. Então, se eu vier aqui e eu pegar o nosso atributo de Modularity Class, que a gente acabou de criar, cada número aqui é a comunidade que o algoritmo identificou que ele pertence. Então, esses nós aqui pertencem à comunidade número 0, são ID, tá? Então, esses aqui fazem parte da mesma comunidade, esse faz parte da comunidade 47, esse da 67, esses dois é da mesma. Deu para entender, né? E se a gente poderia colorir essa rede aqui para ver se faz sentido. Mais uma vez, tudo é teste, gente. Isso aqui é vocês irem testando valores diferentes, olhando, até que vai chegar um momento em que talvez faça sentido, dependendo do que vocês colocarem de input aqui. Eu tenho aqui o Modularity Class, e ele vai me dar as comunidades aqui que ele gerou. Então, a comunidade 0, 67, 10, ele vai aqui da maior para menor, tá? Mas olha quanta comunidade que ele gerou. Olha quanta comunidade com 0,07% dos nós, que deve ser um nó só. Que ele criou uma comunidade com um nó só. Se eu aplicar isso aqui, olha o que aconteceu. Ele identificou algumas comunidades aqui baseadas... Deixa eu botar uma paleta um pouco maior aqui. Pronto.
Ele identificou comunidades por proximidade aqui, e ele juntou todos eles, como diz, ó, esses nós aqui estão muito em comum, eles devem ter alguma coisa em comum. Mas isso aqui está muito disperso, eu poderia tentar... Pô, eu peguei uma query do Lula e outra do Bolsonaro, eu poderia tentar encontrar só 2 comunidades grandes aqui no meio. Será que dá? Dá para tentar. Entra na modularidade aqui, estoura esse valor, tá com 20 aqui, e vamos ver o que acontece. Ó, lembra que tinha um monte de pontinho solto aqui, agora tem 2. Talvez essas 2 comunidades que ele identificou com essa... Ele identificou 287 comunidades, tá? Só que a grande maioria está aqui embaixo, com 1 nó, com 2 nós. E tem 2 aqui que eu estou vendo no gráfico, na verdade, que são comunidades grandonas. Quais são essas comunidades? Vamos ver, ó. Vamos aplicar a paleta aqui. Putz, olha, aqui com um valor maior, ele já identificou 2 comunidades bem mais distintas. Identificou outras aqui ao redor, ó, que estão bem dispersas, que já estão aqui um pouco mais por similaridade, por serem clusters isolados, mas dentro dessa grande comunidade que a gente identificou da nossa coleta, tem esse cluster da direita aqui, que parece que tem mais identificação, e tem esse outro aqui que parece que tem outra identificação. Isso é por quê? Porque eu botei o valor de 20 ali. Se eu botasse um valor de 10, talvez ele me desse 4 comunidades grandes aqui dentro. Talvez isso aqui em algum momento vire outra comunidade. Aí qual que é o papel? O papel de você vir aqui e ver, putz, o que é essa galera aqui? Ah, essa galera aqui é da política, mas essa galera aqui é da mídia. Então não faz sentido eles estarem na mesma comunidade. Ajusta esse valor aqui, provavelmente em algum momento eles podem virar de outra categoria. Ó, aqui com 10 ele me criou 1, 2, 3, 4, talvez 5 comunidades mais legais. Vamos ver como é que fica. Ó, foi o que eu falei, ó, com 10, essa comunidade aqui que tá meio isolada, ele já disse, ó, com esse valor menor eu já estou identificando que ele pode ser uma comunidade diferente, sim. E essa galera aqui de trás também, ó, esse cluster isolado, ele tá conectado com esse outro, então talvez seja a mesma comunidade. Isso é questão de ajuste, tá, gente? Então, é testar, identificar e ver, putz, aqui fez bastante sentido. Então, você identificou automaticamente comunidades de narrativa baseado numa ferramenta que te faz isso automaticamente. Tem que ter a visão do analista para olhar para isso aqui e dizer, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz? Com certeza tem que ter. Mas a base de cálculo aqui, você não precisa fazer nada. Você apertou um botão, soube usar a métrica certinha aqui para colocar, ele vai te calcular automaticamente. Isso é um serviço que ele te faz sozinho. Putz, eu encontrei isso aqui, ficou maneiro pra caramba, vai me render um artigo, eu quero exportar isso aqui, beleza. Eu vou precisar de 2 coisas, eu vou precisar da base de dados disso aqui, eu vou precisar da imagem da rede, porque, pô, para fazer a publicação no LinkedIn, isso aqui vai ficar bonito, o pessoal vai se interessar. Vem no laboratório de dados, o que vocês fizeram aqui vai estar tudo no laboratório de dados, inclusive esses dados aqui de Modularity Class, então quando vocês exportarem isso aqui, todos esses metadados vão vir junto, então vocês podem utilizar isso como a base de dados de vocês para publicar num artigo e tudo mais. E eu posso vir aqui na visualização, e agora eu vou dar uma visualização bonita para isso, que já está bonita aqui, né? Mas a gente vai visualizar de uma maneira legal para identificar aqui, configuração de visualização. Às vezes a gente se perde em umas abas aqui dentro, tá? Ele é meio maluquinho. Se eu clicar em atualizar aqui, ó, ele já me deu a rede da forma como eu deixei lá no canto, só que ele já me dá de uma forma mais bonita. Putz, mas eu preciso ver o nome dos nós aqui, eu não posso ter um bando de nós sem nome. Clica aqui em mostrar rótulos, atualiza. Putz, estourou tudo, isso aqui não está me apresentando nada, vamos ajustar. Tamanho proporcional, aqui eu boto um tamanho 3. Vamos lá, ó, aqui já fica um pouco mais interessante. Porque aqui ele já vai destacar um pouco mais. Talvez, ó, ficou um pouco um em cima do outro, talvez eu tenha que limitar rótulos aqui, porque aqui eu tô cheio de tweet também, né, que tá aqui no meio. Então, eu posso limitar a rótulo, eu posso dizer que no máximo aqui vai ter, eu quero mais saber do nome dos usuários. Então, no máximo aqui vai ter 15 caracteres. Pronto, ó, já limpou bastante, já ficou bem mais agradável. Vamos ajustando a visualização e vamos mostrando como é que fica aqui. Dá para mudar a cor de aresta. Aqui as arestas estão fazendo curvinha, dá para deixar a aresta reta, dá para mudar a cor, dá para reescalonar o peso da aresta e tudo mais. E vocês vão mexendo na visualização até que ela fica
interessante. Aqui vocês não conseguem mexer na rede, tá? Mexer na rede é sempre na visão geral, aqui é só a visualização. Chegou no ponto que a rede está do jeito interessante, vai ficar bacana para vocês, exportação em SVG, PDF ou PNG, ele vai te dar as opções aqui, você pode fazer um PNG aqui com a opção de um fundo transparente, pode ser um PDF, se SVG ele é arquivo de vetor, então vocês podem exportar isso para outro lugar para colocar no relatório, já fica bem bacana aqui, vocês já conseguem regular o tamanho da borda de nó, putz, eu quero uma borda de tamanho 3 aqui, já vai ficar uma bordinha mais grossa, isso tudo é questão mais de estética mesmo que vocês vão mostrar. Ah, mas ficou muito juntos nós aqui, eu preciso deles mais separados, aí vai ter que voltar aqui e vai ter que ir ajustando aqui nos algoritmos de distribuição, tá? Que aí é outro processo. Mostrei bastante coisa aqui tem bastante coisa de estatística que vocês conseguem mexer, então diâmetro da rede, se eu me botar aqui, ó, dirigido ou não dirigido, esse meu grafo ele é dirigido, ele vai me dar um diâmetro 7, o que significa? Do ponto mais distante ao outro mais distante está no máximo 7 passos de separação. Densidade do grafo, de uma escala de 0 a 1, quantos dos vínculos que são possíveis, quantos existem? 0,001, isso dá, acho que nem 1%. Então, uma densidade baixíssima, né? Muito nó solto, poucas conexões aqui no meio, é um grafo pouco denso. Se a gente fizer o cálculo aqui dessa rede sem o filtro, talvez a nossa densidade aqui seja bem maior. Densidade 0, por quê? Eu já não sei dizer. Não faço a menor ideia do porquê que isso deu 0. Porque não dirigido? Não. Aí, ó. Deu errado o negócio, que eu nem sei porquê. Deu 0. Mas tudo bem. Não vou saber explicar isso agora. PageRank, tudo aqui também. Botou o mouse em cima, vai te dizer o que significa. Ó, o PageRank classifica os nós como páginas, de acordo com a frequência que o usuário alcança o nó. Número de componentes conectados na rede, aqui tem algumas visualizações aqui também de grafo dinâmico. Lembra que eu falei de grafo dinâmico? É a gente olhar um grafo na linha do tempo, porque a gente tem a nossa informação de tempo aqui, né, de timestamp. Então, se eu quisesse olhar isso numa visão de tempo, eu posso habilitar uma linha do tempo aqui e eu posso visualizar esse grafo sendo construído ao longo do tempo. Olha que bacana. Isso aqui, ele está me mostrando uma janela específica, que é do começo ao final, né? Eu criei uma janela aqui temporal e eu posso ver os tweets e os usuários que estavam dentro dessa janela temporal. E esse é um grafo dinâmico, que a gente chama, porque ele aparece dentro de uma janela temporal. Putz, mas eu não quero ver pela janela, eu quero ver ela se construindo ao longo do tempo. Posso vir aqui nas configurações de reprodução, ao invés de 2 limites, eu boto um limite só. E aí eu coloco essa primeira janela, dou play, ó, e a rede vai se construindo ao longo do tempo. Então, aquela mesma coisa, isso aí vai mostrando como que esses clusters foram se formando ao longo do tempo, como que essas comunidades foram se formando, como que os nós mais relevantes foram aparecendo. Então, eu tenho a janela do dia inteiro. Em que ponto que um nó muito relevante apareceu dentro daquela minha coleta? A gente pode fazer uma análise desse grafo numa linha do tempo e ver, putz, o nó de tal ator apareceu aqui no final do processo, mas ele ganhou muita relevância em pouco tempo. Tipo de coisa que a gente pode visualizar. São ferramentas que, quando você tem esse timestamp, né, o tempo a hora e a data que esse tweet foi coletado, você consegue fazer também esse tipo de visualização. Então, algumas das funcionalidades. Tem muita outra funcionalidade aqui, tem muito tipo de filtro, a gente pode trabalhar com vizinhança, entender, pô, desse nó aqui, quem é que está conectado com ele em 1 grau, 2 graus ou 3 graus? Dá para juntar filtros diferentes e criar redes diferentes. Tem uma infinidade de coisas que vocês podem brincar aqui, filtro de aresta, tipo de atributo que vocês podem filtrar ou não. Isso aqui, vocês vão brincando e vocês vão encontrando função. E aí, quando vocês acham que acabou, vocês vêm aqui na ferramenta dos plugins e vocês vão ver que tem muito mais ferramenta aqui de exportação para JSON, ferramentas de importação diferentes. Vocês podem importar de Oracle, de Neo4j, que é outra ferramenta de análise de grafos.
layout, olha a quantidade de layout, além daqueles que a gente já tem, que a gente pode inserir aqui, ó, tem redes 3D que a gente pode inserir aqui. Se eu fosse ficar explicando tudo que tem aqui, gente, a gente vai noite adentro, não acaba mais. Métricas também de estatística, né, coisas que a gente também pode colocar, coeficiente de clustering, bounding, estatísticas de vetor, outras ferramentas que tem aqui para colorir nós, aqui vai eternamente. Isso são plugins que muitas vezes são criados pelos usuários, tá, gente? Então, aqui, possibilidades infinitas. Querem fazer outro tipo de coleta? Dá para vir aqui, façam um tipo de coleta só de emoji. Querem dar uma olhada aqui? Venham só em emoji e façam uma coleta. Vamos colocar aqui, 5 minutinhos a gente faz isso. Vamos fazer um novo projeto. Deixa eu tirar uma nova área de trabalho. Vamos fazer só de emoji aqui, da mesma maneira. Já estamos com as credenciais, tudo certinho aqui. Eu quero analisar só emoji aqui agora. Coloquei a configuração. Ele está vindo aqui, ó, só emoji. Ele está vindo no streaming. Então, conforme o pessoal está postando emoji, está vindo aqui. E as conexões aqui, ó. Esse emoji vem junto com esse emoji vem junto com esse. A gente pode ver correlação de emojis aqui, ó. Tá acontecendo ao mesmo tempo. Ih, Daniel, mas vem uma bolinha branca aqui. Isso aqui é um probleminha que tem. Calma aí que a gente resolve. Dá para vir aqui no... Aonde que é mesmo? Aqui, ó, nos rótulos, a gente tem que colocar uma fonte específica para mostrar que é o Segoy WeSymbol, pronto. Aí vai aparecer. Ó, tá aqui uma rede de emojis que ocorrem com a mesma frequência, vocês vêm aqui, aplica a distribuição da mesma maneira, ó, tá aqui, ó, clusters separados de emojis que acontecem junto. Ó, esses emojis estão acontecendo no mesmo contexto. Aí vocês vão vir aqui e analisam por que esses aqui ocorrem da mesma maneira. Tem algum emoji da arminha que é junto com o que reza, aí vocês vão dar contexto para tudo isso que acontece. Quer fazer uma análise só de hashtag? Vem aqui no laboratório, pega de hashtag só. Vamos dar um start aqui, a gente vai ver co-ocorrência de hashtag. Então ele não vai ficar mais pegando tweet, não vai mais ficar pegando usuário, vai ser só hashtags que são mais importantes. Eu quero fazer uma análise só disso. Não precisa pegar a rede do Twitter inteira se você só quer avaliar isso. Então, aqui, só as hashtags que estão sendo postadas nesse momento, e aqui o que acontece são co-ocorrências. Então, Space do Lula ocorre junto com a equipe Lula. Bolsonaro reeleito ocorre junto com o radiolão do PT, a gente sabe por quê. Então, veio aqui na visão geral, depois que isso aqui tiver um grande volume de dados, pausa aquilo ali, faz as estatísticas que vocês quiserem aqui, de centralidade, de diâmetro, vocês vão ver clusters separados e vocês conseguem fazer uma série de análises a partir disso. Então, eu acho que um pouco dessa apresentação aqui foi mais para dar uma ideia para vocês de potencialidade mesmo. É de vocês olharem para isso aqui e dizer, cara, dá para fazer muita coisa, porque realmente dá para fazer muita coisa. Aqui, ó. Todas essas hashtags ocorrem em conjunto, ó. Tem uma rede de hashtags aqui que a gente não sabia que elas ocorrem todas em conjunto, algumas mais próximas que a outras, algumas fazendo conexões entre diversas, algumas sendo postadas muito junto. Isso aqui é tudo provavelmente da mesma galera, comunidades diferentes. Isso tudo aqui é potencial. E é muito simples porque não exige habilidade. Colocou para rodar aqui, setou as credenciais, colocou as regras e botou para rodar, o limite aqui é a habilidade que vocês vão ter dentro da ferramenta. Então, eu espero que isso aqui tenha instigado vocês um pouco a ver o que algumas possibilidades aqui, tem muitas outras, mas, pelo amor de Deus, já são quase 10 horas, ninguém mais aguenta ouvir minha voz. Então, não vamos nos aprofundar muito mais. Eu vou encerrar por aqui, vou deixar uma parte de abertura de pergunta, de comentário, para a gente facilitar a vida, para todo mundo também querer dormir. Quem quiser falar comigo, tá aí meu e-mail, tá aí meu telefone, que eu já vazei ali na API do Twitter também, todo mundo já tinha. Meu LinkedIn tá aí, quem quiser me adicionar. E quem quiser tirar dúvida depois, vem no meu WhatsApp, entra no meu LinkedIn, pergunta, vamos fazer junto,
porque é uma ferramenta com alto potencial, é grátis, dá para fazer muita coisa, dá para fazer rede por fora, trazer ele para dentro para trabalhar também. Então, assim, explorem essa ferramenta, porque ela é muito, muito interessante, é muito simples de trabalhar e tem muito potencial.